Então, boa tarde, sétimo ano. Bem-vindo a mais uma live de ciência. Boa tarde, Pro. Na última aula, vocês assistiram uma videoaula que falou um pouquinho aí sobre as características gerais das plantas, falou um pouquinho sobre fotossíntese e respiração celular, certo? E vai começar a falar sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Acho que já até falou sobre briófitas e pteridófitas, né? Não falou. Vou colocar hoje a videoaula, tá? Vai falar sobre esses grupos, tá? Eu vou exibir aqui um PowerPoint, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho em conjunto. Peraí. Eu, em vez de... Aqui. Pronto, todo mundo vendo? Então, aqui, vocês estão vendo que está em branco e aqui tem um outro que tem duas imagens, certo? Eu vou trabalhar primeiro com esse que está em branco. Quando vocês foram ver, assistiram a primeira aula, ela falou aí sobre as plantas. Então, na página 32, tem uma árvore aí. Que árvore é essa? Quem sabe me dizer? Podem usar o microfone. Que árvore é essa? Na página... Na página qual, Pro? 32. Quem sabe me dizer qual é a árvore que está aí? Ninguém sabe? Professora, é uma árvore de IP? É um IP, muito bem, o IP roxo, tá? IP. Embora as cores são meio mais parecidas com cor de rosa, mas ele é chamado de IP roxo, tá? As plantas, a gente encontra ela em praticamente todos os ambientes, seja um ambiente semiárido, ambiente de deserto, que a gente tem os oásis, ambiente litorâneo, no ambiente continental, tanto que a gente já estudou aí os biomas, diferentes biomas, e cada ambiente tem aí plantas diversas, né? Plantas com características diferentes e plantas adaptadas aí a cada clima, a cada região, certo? Então, aqui tem 3 perguntinhas. Quais tipos de plantas são comuns em sua região? Então, se a gente olhar no nosso entorno aqui, nas nossas proximidades, a gente vê aí plantas que são comuns da Mata Atlântica. Por que da Mata Atlântica? Porque nós estamos bastante próximos aí da região litorânea, né? Então, é bastante comum aí plantas da Mata Atlântica. Se você for passear ali na região da Serra da Cantareira, vocês vão encontrar aí, então, uma vegetação típica de Mata Atlântica, ok? Quase não há plantas em desertos ou picos nevados de montanhas. Por exemplo, quais condições desses locais prejudicam o desenvolvimento das plantas, né? No caso aí das montanhas, né? A neve, né? A temperatura muito baixa, ela não permite, por exemplo, que uma árvore se desenvolva adequadamente. A altitude também, né? A dificuldade de chegar à água, de chegar os nutrientes até lá. Então, tudo isso dificulta aí o desenvolvimento de uma planta, por exemplo, de uma árvore. Mas você vai encontrar algumas espécies de plantas que são mais rasteiras. Lembra que a gente estudou aí da taiga, da tundra, né? Que são plantinhas assim, rasteiras. Só um minutinho. Acho que tem algum colega que chegou querendo entrar. Espera só um pouquinho. Não era. Me engano. Então, e nos desertos, por quê? Porque na areia não retém água, não retém sais minerais. Então, é muito difícil das plantas conseguirem se desenvolver ali.
Então, onde você tem aqueles oásis, que é você tem lá um grupinho de planta, né? Você vai ter junto água. É um lugar onde você consegue ali ter uma determinada quantidade de água. Então, você consegue ter ali algumas determinadas plantas que crescem naquela região, ok? Mas são pontos isolados no deserto, tá? Como seria o mundo sem as plantas? Agora eu quero ouvir de vocês. Como vocês acham que seria o nosso mundo sem as plantas? Professora, seria um mundo poluído, tipo, porque as plantas, ela tem uma função que é filtrar o ar e liberar ele sem toxinas. Exatamente. Então, se não tivesse as plantas, o nosso ar seria tão poluído ao ponto de que a gente, mesmo quando pequeno, desenvolveria problemas de respiração. Mas isso daqui, tipo, ó, tá aberto assim, vai ficar assim, né? Oi? Ah, tá. Tá. Quem Exatamente mais pode por me isso. dizer? O que você acha, Guilherme? Espera só um pouquinho, Maria Eduarda, deixa o Guilherme falar. Fala, Guilherme. É exatamente isso que o Pedro falou. Tipo, as árvores, elas ajudam a respirar. Sim. Fala, Maria Eduarda. Não ia existir muita vida, porque a maioria que é da área é a planta, né? Oi? Não entendi. Não existiria muita vida? Porque a planta que dá o oxigênio. Sim. Então, mas olha só, vocês estão pensando só no oxigênio. Vocês têm que pensar em algo mais amplo do que só oxigênio. Professora, sem contar que as plantas, elas geram basicamente quase toda a comida, tudo que a gente consome vem das plantas. Exatamente. Porque a carne que a gente come alimenta o gado com a planta, os animais com a planta. É melhor não ter Isso mesmo, Pedro. Então, quando você retira todas as plantas, né? Primeiro que as árvores, elas não são responsáveis aí pelo oxigênio que a gente respira, mas elas ajudam muito na queda do CO2. Quem produz oxigênio são as algas, tá? Os peixes se alimentam de plantas, muitos herbívoros, né? Nós mesmos nos alimentamos de plantas, por exemplo, a ervilha, a batata, a alface, né? Faz parte aí da nossa alimentação. Então, se você retira as plantas, o nosso consumo de alimento fica muito restrito. E aí, se você... alguns animais que a gente se alimenta, né? Por exemplo, a galinha, né? Que se alimenta aí de alguns vegetais, de milho, por exemplo. A vaca, o boi. Se você tira o alimento desses animais, eles não têm o que comer, porque eles não comem outro tipo de coisa. E se eles não têm o que comer, o que acontece com eles? Eles morrem de fome. E se eles morrerem de fome, o que acontece com a gente? Morrer de fome também, certo? E aí ela fala aí das características da planta. Vou exibir aqui o slide de novo, tá? Vou direto aqui para esse segundo slide aqui. Então, olha só. Todas as plantas são constituídas por células. Igual nós, seres humanos, também somos constituídos por células. No ano passado, lembra que nós fizemos o trabalho sobre célula animal, célula vegetal, bactéria? Lembra que eu falei que a gente ia estudar muito sobre as células? Olha só, de novo. Então, aqui eu tenho uma célula, um exemplo de célula vegetal, né? Aqui eu fiz, era mais quadradinha, que é a mais parecida com o que a gente vê no microscópio, tá? Mas não tem problema, não. Então, aqui, ó, a gente vê aqui, ó, parede, né? Aqui, ó, a parede de celulose, por dentro aqui a membrana plasmática. Aqui no meio a gente tem uma espécie de colinha chamada lignina, tá? Que é o que vai dar aí, que vai colar a parede celular e a membrana plasmática, ok?
Aqui nós temos a mitocôndria, ó, aqui é uma mitocôndria. É ela que vai produzir a energia. É aqui que vai acontecer a reação química de queima da glicose, que vai fornecer para mim o alimento, a energia que ela precisa. Aqui eu tenho o cloroplasto. É aqui dentro do cloroplasto que vai acontecer a fotossíntese, tá? Então, aqui, ó, na membrana, na mitocôndria, ocorre o que a gente chama de respiração celular. E no cloroplasto vai acontecer a fotossíntese, tá? Onde ela vai produzir o açúcar. Então, o açúcar é produzido aqui e ele é queimado aqui, tá? Produzindo aqui o oxigênio. Tudo bem? Aqui é o vacúolo. Nesse vacúolo aqui, ele vai armazenar todos os nutrientes que a célula precisa, tá? Para o seu funcionamento. Olha só aqui, o núcleo, tá? Onde vai ter o material genético da planta. Aqui tem retículo endoplasmático, a granular e retículo endoplasmático granular, complexo de Golgi, lembram? Né? Aqui no meio, ó, tudo isso está inserido dentro do citoplasma, igualzinho tem em uma célula animal. Tudo bem? Sim. Vou voltar lá. Então, isso daí faz parte aí das características das plantas. Todas as plantas são pluricelulares, tá? São constituídas por muitas células. Todas as plantas são autótrofas. O que significa autótrofas? Significa que elas produzem o próprio alimento, tá? Lembra? Cloroplasto produz o açúcar e na mitocôndria você vai quebrar o açúcar para produzir energia, tá? Então, uma fotossíntese ocorre no cloroplasto e a respiração ocorre na mitocôndria. Guardem isso, que isso eu vou colocar na prova de vocês. Não esqueçam, é muito importante. Há muito tempo, mais ou menos até na década de 80, a Amazônia era considerada o pulmão do mundo. Até que descobriu que, na verdade, o pulmão do mundo são as algas. Tá? Acreditava-se que toda a Amazônia era responsável pela liberação do oxigênio que a gente respira. Na verdade, praticamente tudo que ela produz de oxigênio, ela mesma consome no processo de respiração. Tá? São as algas que vão produzir oxigênio e vão liberar esse oxigênio na água, e da água ele vai, quando a água evapora, esse oxigênio vai para o ar. Tá? Então, são as algas que são responsáveis pela nossa respiração. E aí tem aquele problema do impacto ambiental, né? O aquecimento global. Se aquece a água, a planta ela vai deixando, né, de exercer o seu metabolismo adequadamente e ela vai diminuindo a sua produção de oxigênio. Então, a gente tem que começar aí ter consciência do uso dos produtos, né? A gente tem que começar a ter mais consciência da questão de sustentabilidade, né? Lembra que a gente estudou aí o ano passado sobre reciclagem, sobre reutilização? Então, a gente tem que começar os 3 R's. Exatamente, e naquilo que realmente é importante, né? Agora eu vou começar com vocês a página 36. Tá? Na videoaula que eu vou pôr, ela vai falar um pouco mais detalhado sobre página 36, sobre as briófitas e pteridófitas, tá? Eu vou falar com vocês um pouco mais resumido. Então, agora eu vou voltar lá para os slides novamente. Então, quando a gente vai estudar aí os grupos de plantas, o primeiro grupo
de exibir. O primeiro grupo que a gente trabalha é o grupo maior que existe, que a gente chama de reino. Qual é o reino das plantas? Reino Plantae. Isso, muito bem. Reino Plantae. Ok? Ver se eu consigo inserir aqui a setinha. Aqui. Eu tenho uma dificuldade de trabalhar aqui com... Aqui. Ele não vai me ajudar muito, não. Mas, enfim, não tem problema, tá? Oi. Vou colocando os tracinhos mesmo. Vai dar tudo certo. Então, a gente tem aí o reino Plantae. O reino Plantae, ele é dividido em dois grandes grupos, tá? Então, a gente tem o grupo aí das plantas. Alguém está com o mouse e está riscando o slide. Por favor, não utilizem o mouse. Então, a gente tem aí o grupo das plantas avasculares e o grupo das plantas vasculares. O que significa uma planta avascular e uma planta vascular? Lembra que eu expliquei sobre a letra A? A letra A significa não. Então, não vascular. Sim, vascular aqui, que a gente quer dizer, significa vasos por onde vai passar a seiva bruta e por onde vai passar a seiva elaborada, tá? Então, existem plantas que são tão pequenininhas, que elas não possuem esse vaso de condução de seiva. Então, ela é extremamente dependente da água. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. E aí, tem o grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas. Tá? E existe aí o grupo das plantas vasculares, que são plantas grandes, que têm o vaso que vai conduzir tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. Tá? Então, aqui no grupo das plantas avasculares, nós temos, então, as briófitas e pteridófitas. Ok? Mas fala, Pro, por que você pôs aí ela em grupo diferente? Coloquei errado aqui. Pteridófita é grupo vascular. As pteridófitas, ela é um grupo, embora ela seja considerada aí vascular, ela é dependente da água e ela é muito parecida com as briófitas, tá? As briófitas são bem pequenininhas, vivem na água. Então, dentro do grupo vascular, a gente tem a pteridófita. Nós temos as gimnospermas. E nós temos as angiospermas. As briófitas, elas são plantas que a gente vê no quintal de casa. Quando chove, em época que está bastante úmido, é fácil de ver. No muro, no jardim, ela parece como se fosse um tapetezinho verde, tá? Ó, tem uma imagem dela aqui, ó. Isso daqui é uma briófita, tá vendo aqui, ó? Esse daqui são os raminhos dela, pequenininho. E essa parte aqui é a parte reprodutiva da planta, tá? Nós chamamos essa parte aqui, ó, de
esporófito. Por quê? É aqui dentro dessa cápsula, aqui dentro desse esporófito, que vai estar cheio de esporozinhos, e quando chover, esses esporozinhos são liberados na água e vai surgir aí novas plantinhas, tá? Pteridófita, são as samambaias, tá? São as cicadófitas. Esse grupo aqui, eles têm já o vaso, né? Já são vasculares, porém não são plantas que possuem caule, tá? Na verdade, ela possui caule, mas ela não possui o caule aéreo. O caule dela é subterrâneo, fica embaixo da terra. A gente chama ele de rizoma, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma foto do rizoma para vocês. Na apostila, na página 38, tem um rizoma lá, para vocês verem. Olha só, vou exibir aqui para vocês uma imagem do rizoma, tá? Então, olha só, esse daqui, ó, vocês estão vendo aqui, essa partezinha aqui é o rizoma, é o caule da samambaia, tá? E essa parte aqui são as folhas da samambaia. Então, aqui dentro desse caule é que vai ter aí os vasos, tá? Que vão transportar aí seiva bruta e seiva elaborada. Aqui, ó, a gente tem as raízes, tá? Que vão aí fornecer a água que as plantas precisam, ok? Gimnospermas. As gimnospermas são conhecidas por plantas que não possuem frutos. Como assim? Aqui em a pteridófita, a gente tem o primeiro vestígio de evolução, tá? Então, as plantas saem daqui, ó, das briófitas, passam a ter vaso de transporte, que são as pteridófitas, porém, elas não possuem semente. O segundo vestígio aí de evolução das plantas vem no grupo das gimnospermas, que possuem sementes, porém não possui fruto, tá? Nós dizemos que são sementes nuas, tá? Então, gímenos significa semente, tá? Gímeno. E esperma significa semente. Então, gímeno, nu, esperma, semente, tá? Então, semente nua. Depois vem o grupo, né, que é o indicativo de maior evolução, tá? Que são as angiospermas, tá? Angio significa fruto, tá? E esperma significa semente. Então, é a semente envolvida por fruto. Semente envolvida por fruto, tá? Então, as angiospermas possuem fruto. Então, um exemplo aqui da briófita é o musgo que a gente tem em casa, né, na parede de casa.
Pteridófita tem a samambaia, tem as avencas, as cicadófitas. Gimnospermas, as araucárias, os pinheiros, né? E as angiospermas, todas as frutas que a gente come e aquelas que a gente também não come, tá? Então, a gente tem aí a laranjeira, a gente tem a macieira, a pereira, tá? Então, são todos esses grupos. Na apostila, você vai estudar um pouquinho mais detalhado cada uma desses grupos, tá? Eu queria que vocês abrissem aí na página 38, no Organize as Ideias. Eu vou parar de exibir aqui. Abriram? Página 38, Organize as Ideias. Complete o quadro abaixo, a seguir, escrevendo as principais características das briófitas e das pteridófitas. Então, briófitas. Como é feito o transporte de nutrientes e água? Nas briófitas, isso ocorre de célula a célula, porque ela não tem vaso condutor. Então, é de célula a célula. Ou seja, né, de uma célula para outra. Nas pteridófitas, ela ocorre por vasos condutores, tá? Professora, pode repetir? Eu não entendi. O que você não entendeu, Brian? Que eu tava lendo aqui, aí sem querer você tá falando a resposta, eu não vi. O que você tá falando, né, professora? Então, Brian, depois eu vou pedir para você assistir o Zoom de novo para você pegar a resposta, tá bom? Porque a gente só tem 9 minutos e eu preciso terminar aqui as respostas, tá bom? Ah, tá. Então, realizam fotossíntese? As duas realizam fotossíntese, as duas têm clorofila. Produzem esporos? Sim, as duas produzem esporos como meio de reprodução e elas utilizam a água para se reproduzir. Podem atingir alguns metros de altura ou comprimento? As briófitas não, tá? As briófitas no máximo 1 centímetro. Agora, as pteridófitas, no caso da samambaia, sim, podem atingir aí alguns metros. Por exemplo, tem aí as samambaias gigantes, né? Que elas têm aí de 1,5 metro até 2 metros aí de comprimento. Eu não expliquei muita Pronto. sobre as briófita, pteridófita, né? Como eu disse, eu ia dar uma passada bem rápida. Daqui a pouquinho eu vou postar a aula vídeo de vocês, e aí ela vai explicar direitinho sobre as briófitas e as pteridófitas, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Professora, Sim. depois tem que te enviar as fotos ou não? Não precisa da atividade? Depois eu vou colocar junto com o vídeo, eu vou colocar quais as páginas vocês vão enviar. Então, vai ser a página 38, essa que a gente fez agora, tá? E depois a página das atividades que eu vou postar para vocês. Mais alguma pergunta? Não? Brian, voltando lá, o que você perdeu, né? Sim. Transporte de nutrientes e água. Então, nas briófitas, de uma para outra. Tá. E nas pteridófitas, por vasos condutores. Obrigado. A Larissa tá falando oi O resto você entendeu, né? Sim. Oi, Larissa, pode falar. Eu acho que ela tá sem fone.
Não é nada, não. Eu só queria falar oi. Então, oi, Larissa. Alguém mais tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Aí, vocês têm 6 minutos para falar alguma coisa. Não? Bom, pessoal, então eu vou finalizar a nossa aula para colocar, então, disponível a aula do SPE, tá bom? Então, boa semana para vocês. Quarta-feira a gente se fala mais, tá? Tchau, tchau.